melhor processo de recuperação. Quando você chega ao diagnóstico de depressão, você está ali no consultório, de uma forma geral, se a gente fosse citar alguns pontos que você indica que a pessoa possa viver, que vai facilitar o tratamento daquela pessoa. Olha, eu acho que você deve procurar fazer isso aqui, deve... Pontos essenciais de quem está passando por depressão que podem ser positivos para que ela possa ir melhorando a cada dia, além do medicamento. Sim, né? sim. Assim, eu tenho uma abordagem muito individualizada, assim, mas existem pontos que servem para todos nós, inclusive para gente que não tem depressão, mas que, como entra naquela questão da prevenção, né? Que pode servir também para a questão da ansiedade. E isso, para outros sofrimentos psíquicos também. Então, assim, existem 5 questões fundamentais para a gente manter, vamos dizer assim, um quadro estável, mental e de prevenção contra alguns transtornos e que serve também para quando você estiver no transtorno, né? Claro, vai depender muito da sua circunstância, da sua realidade, mas a gente tem 5 elementos fundamentais nessa recuperação psíquica, né? A gente tem o sono, a gente tem atividade física, alimentação, a gente tem atividade intelectual, aprender, estudar, aprender coisas, leitura, né? E tem atividade espiritual. Então, eu sempre recomendo esses 5 elementos para o paciente. Colocar em prática no cotidiano, como a gente escova os dentes, como a gente usa mesmo com essa prática, né? Então, assim, tem muitos pacientes que chegam até o consultório e eles têm um quadro ali de cansaço, uma fadiga. A gente pensa que está numa depressão, quando a gente vai ver quantas horas está dormindo. Aí a pessoa diz 4, 5 horas, acorda cansado, fadigado. E o sono, ele é fundamental na recuperação. Como diferenciar uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica? Até que ponto essa ansiedade patológica a gente consegue identificar ela para começar a procurar ajuda e quando que é natural do ser humano, que todo mundo tem um pouco disso. Tá? Sim, sim. Antes da gente abordar a ansiedade patológica, a gente tem que compreender que a ansiedade é uma condição humana, né? Faz parte da natureza humana a ansiedade. Por exemplo, antes de vir para cá, tava com um friozinho na barriga, aquele friozinho, aquela ansiedade fisiológica que não me impedia de agir por conta que eu estava no Santo Flow e vinha para o Santo Flow, podcast maravilhoso que eu acompanho, então assim, a pressão grande, ao vivo, aí eu ficou aquele friozinho na barriga. Mas é aquilo tudo dentro da normalidade, né? Todo mundo tem isso, né? Então assim, essa ansiedade fisiológica a gente tem, né? A gente tem. O que é que a gente considera ansiedade patológica? Aquela ansiedade que começa a dar sintomas no indivíduo, aquela taquicardia, aquela dormência nas mãos, o paciente fica com dificuldade de concentrar, fica ali, às vezes dá até diarreia, dá falta de ar, né? O que é aquilo ali que acontece? Na verdade, a ansiedade ela está muito ligada ao medo, né? Ela está muito associada ao medo, né? Então, assim, quando a gente tem esse mecanismo, e o medo é uma condição da nossa herança, né? Então, assim, o medo faz parte do ser humano, né? A ansiedade, ela é vamos dizer assim, um fenômeno desregulado, é uma descompensação de cálculo. Por exemplo, o indivíduo, ele começa a julgar o que é possível em algo que vai acontecer. Por exemplo, ele começa a calcular errado. Ele tem um erro de cálculo por algum mecanismo falho que está no momento. Ele começa a calcular errado. Por exemplo, ele sai de casa, vai pegar o carro e ele diz, eita, eu vou morrer de um acidente. Então ele começa a pensar naquilo e aquilo começa a virar uma certeza, então ele vai ter medo de morrer, né? Então, assim, qual a chance de você sair de casa e morrer, né? Assim, vou pegar estatisticamente, a chance de você voltar é muito maior do que de você não voltar. Ele calcula errado, ele tem essa falha por algum mecanismo que ele não soube regular, ou por algum mecanismo já genético também, né? Então, assim, por exemplo, a gente está conversando aqui e a gente escuta um barulho lá fora de umas pegadas, né? A gente está escutando aqui uma pegada e tal, de um bicho. E aí a gente está conversando aqui, a gente vai intuir nosso julgamento, a gente não tem aqui ninguém com nenhum transtorno de ansiedade,
E a gente vai intuir que é um gato, um cachorro, né? Mas vamos supor que a gente começa a pensar que é um leão ali fora. Eu acho que a gente ia começar a tremer na base aqui, né? Rapaz, tem um leão ali fora, vamos começar a se esconder aqui. Aí começa o coração a acelerar, que isso é a adrenalina, né? É um desses hormônios, dessas substâncias que circulam no nosso corpo. E ele, quando a gente faz o cálculo errado, a gente começa, na imaginação, a achar que é algo que não é, a gente começa a ter esse disparo no nosso sistema límbico, né? A gente começa a ter um disparo de adrenalina no corpo. E a adrenalina, quando ela passa pelo coração, quando ele passa pelo pulmão, quando ela passa pelo intestino, ela vai dando sintomas. Quando a gente tem um disparo de adrenalina, a gente começa o coração a ficar acelerado, as mãos adormecem, porque causa um efeito nas extremidades, ela vasoconstringe, ela começa a diminuir a perfusão das extremidades, ela centraliza a perfusão, né? Isso é o fenômeno da adrenalina. Quando você está tendo uma crise ansiosa, que a depender da intensidade, a gente denomina isso de síndrome do pânico, né? Que tá entre os transtornos ansiosos. Sim. O síndrome do pânico é como se fosse uma ansiedade muito forte e aguda. É um disparo de adrenalina que teu corpo tem por conta dessa falha no teu cálculo que tu fez. Tu começa a ter um disparo de adrenalina e teu corpo começa a travar. Muita gente paralisa, né? E aí já vem a questão do medo, né? Essa questão da adrenalina, ela não é propriamente ruim. A questão do medo, a gente sobreviveu, a nossa espécie sobreviveu por conta disso, né? Por conta dessa questão do medo. Quem tinha medo sobrevivia, conseguia entrar na selva, olhar, deparar com a ameaça real, né? E entrar na posição de luta ou fuga, né? É para isso que serve o medo. Só que quando a gente tem essa falha, a gente começa a calcular errado. A maioria das vezes ela é associada a alguma coisa que aconteceu, tipo, sei lá, a pessoa passa por um assalto, por um sequestro, ou no caso da ansiedade, está vivendo um nível de estresse muito alto, algum problema com o filho que está na droga, ou o marido que está com alguma dificuldade, ou no trabalho. A maioria das vezes é associado a alguma coisa externa, como você fala, ou pode acontecer ansiedade, síndrome do pânico, simplesmente por um problema orgânico, assim, naturalmente falando, ou a maioria das vezes é alguma coisa que leva a isso? Não, geralmente a ansiedade, ela vem por um fator externo, não é algo que vem ou assim, externo que eu falo, ou um fenômeno que aconteceu, tem um estímulo externo, ou um pensamento, né? Um gatilho. Por exemplo, a pessoa vivenciou uma experiência negativa, né? Ali ele cria uma memória, que essa memória, por mecanismo de defesa, aquela pessoa pode ficar preso nessa memória quando se defrontar novamente com aquela experiência negativa ou com algo que lembra essa experiência. Então ela pode ter um quadro de pânico diante de uma experiência novamente, por conta de uma memória. Às vezes ele não tem a memória, mas ele tem a imaginação, que pode acontecer com ele, né? A ansiedade, ela sempre vem nesse sentido, né? De pensamentos, ou pensamentos ou traumas, né? Que o indivíduo teve. E aí a problemática é que muitas vezes a medicação por si só ela não dá conta. Tem que fazer um tratamento psicoterápico.